Todo guitarrista ama timbre. Todo, sem exceção. Mas o que todo guitarrista odeia é carregar peso. E a gente fica sonhando. Ah, se eu tivesse o timbre dos sonhos que cabe no meu bolso. Pera aí. Agora cabe. Salve, salve Guitar Heroes, tudo beleza? Bem-vindos ao canal. Se você é novo aqui, muito prazer. Eu me chamo Andy Ferreira, músico do Rio de Janeiro, baseado em Los Angeles, aqui na Califórnia. E nesse vídeo eu vou falar da grande novidade do momento, um negocinho que acabou de ser lançado e tá sacudindo a comunidade guitarrística, que é o GP5 da Vailton. Essa coisinha pico-ruxa que cabe na palma da minha mão é muito, mas muito poderoso e tem muitas funções incríveis. Mas antes da gente falar dele em detalhe, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o quê? Já deixa o seu like para ajudar na divulgação do vídeo e fazer ele chegar em quem ele tem que chegar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. E se você já é inscrito, ativa o sininho. Dessa forma, você não fica de fora de nada que eu tenho planejado para o futuro do canal. E vai por mim, você não quer ficar de fora de nada. A Vailton é uma gigante chinesa do mundo dos processadores de guitarra elétrica. A série GP200, que compreende o GP200, GP200 LT e GP200 Junior, já foi amplamente revisada aqui no canal na forma de 2 vídeos muito completos. Vou deixar eles linkados para vocês aqui em cima na forma de cartão. Mas aí, mês passado, a Vailton foi lá e lançou essa bomba aqui, ó, o GP5, que é uma versão miniaturizada da série GP200. Essa coisinha aqui tem 10 blocos de efeitos. 10 comutáveis para você organizar a ordem dos seus efeitos e ainda por cima carrega Impulse Responses e capturas NAND. Uma tela bem pequenininha, um foot switch que permite comutar várias funções e só 2 knobs, um clica e o outro um knob contínuo, sendo que o que clica também clica desse jeito. Sério, ele é tão pequenininho que eu nem tenho muito o que falar sobre ele. A boa é conectar no computador e tirar alguns sons, e nós vamos fazer isso. Bem, Guitar Heroes, tudo devidamente conectado. Essa aqui é a minha maravilhosa Fender Standard Stratocaster HSS e ela tá indo direto pro GP5 da Vailton, usando nada além de um cabo Santo Ângelo modelo Tóquio. E o GP5 da Vailton tá indo pro meu computador através de um cabo USB, conexão USB tipo C padrão. E esse cabo tá fazendo dupla função. Primeiro, gravar os sons do GP5 direto pro computador, ou seja, nenhum processamento externo, nenhuma pós-produção. O som que você vai ouvir é o som puro do GP5. E segundo, alimentar ele. Então sim, eu tô usando ele como interface de áudio sem precisar de uma fonte externa. Como o pedal é muito piquititito, só tem 2 knobs e uma tela muito pequena, ao invés de eu colocar uma câmera em cima dele, eu vou compartilhar com vocês a tela do meu iPad, onde vocês vão conferir todo o manuseio através do aplicativo do GP5. Então, primeiro passo é apertar e segurar o botão de parâmetro para ligar a função Bluetooth do pedal. Logo depois, eu venho aqui no meu tablet, pode ser um telefone celular, e eu abro o aplicativo Vailton Suite. Quando você abrir o aplicativo, ele já começa a procurar o que tem da Vailton com Bluetooth por perto. Ele já achou que tem um GP5, cliquei aqui no link, ali, Andy's GP5, que é o meu pedal, que eu já troquei até o nome dele, inclusive, Connect Device, e ali estamos. Você vai ver na tela agora absolutamente tudo o que está acontecendo dentro do GP5, inclusive esse é o primeiro preset, o Great Pedal. Cheio de delay, cheio de reverb e efeitos, mostrando que ele tem capacidade sim de montar sons complexos. Bem, clica na barra superior aqui e começa a rolar para baixo, você vai ver a quantidade de sons de fábrica que ele tem. São 49 ao todo. Vamos para o som número 50, que está vazio, como vocês podem ver, é o som de DI. E já dá pra ver de cara também que o layout dele é muito fácil de entender. Eu tenho aí os blocos de redução de ruído, pré-distorção, NS é o Snap Tone, a parte de capturas NAND. Eu tenho o bloco de amplificador, de caixa, equalização, modulação, delay e reverb. Vamos começar pelo começo. Vamos montar um som bem Fender. Então vamos escolher aqui um Fender Twin com a caixa também Fender Twin, desse jeito. Vem aqui, liga e nós devemos ter aqui um som de Fender bem limpinho. Já muito bom. Vamos aumentar esse ganho para ele comprimir um pouquinho, porque eu gosto do amplificador com som de amplificador alto. Já querendo distorcer, diminuir um pouquinho o grave lá para 25, porque esse amplificador tem muito grave, e aumentar o brilho para 75%.
Nenhum combo Fender pode ficar sem reverb, então vamos vir aqui e escolher o reverb de mola. Aí que beleza. Diminui um pouquinho esse decay e um pouquinho de nada o mix, só para ter um cheirinho de reverb. Outra coisa que o Twin adora é um compressor. Eu vou escolher esse compressor da Keeley aqui, já vai me dar um som bastante pronto. E aumentar a clipagem, porque eu gosto quando o compressor distorce um pouquinho. Fica bem dinâmico, né? Para esse som ficar perfeito para os anos 80, é só adicionar um chorus. Vamos pegar esse A-chorus aqui, que já é maravilhoso, e... Só faltou um delayzinho. Esse digital aqui. Não, muito agudão. Vamos colocar aqui um tube delay. Agora sim. Outra coisa que eu adoro fazer quando o assunto é Fender Twin, eu adoro desligar delay e modulação, e eu gosto de colocar um Tube Screamer, desse jeito aqui, ó. Como eu estou empurrando com o compressor, posso diminuir um pouquinho do ganho, aumentar um pouquinho esse tone para ficar mais instaladão, né? Tá um som bem bom já, mas eu vou adiante. Vamos desligar essa distorção, ligar a modulação, ligar o delay e vir aqui em Patch Settings. Em Patch Settings eu consigo selecionar até 3 blocos para eu comutar com o foot switch do GP5 quando eu tô nesse modo CTL aqui. Esse que eu mostrei aqui embaixo, tá vendo? Então eu vou desligar esses 3 aqui e eu quero comutar a distorção, a modulação e o delay. Tá lá. Então, nesse som aqui eu tenho essa timbragem, esses blocos ligados. Quando eu piso no foot switch, ele troca tudo porque eu quero. Desliga a modulação e o delay e liga a distorção. Mas eu senti falta dos trails do delay, então vamos ver aqui no bloco de delay e ligar os trails. Agora eu posso ter um som limpo, que quando eu troco para distorção eu não perco a cauda. E de volta para o meu som limpo. Para salvar, clico no disquete, GP5, vou chamar de GP5 Demo esse som, porque é a demonstração, e já foi, tá salvo o meu preset. Agora, o GP5 ele carrega Impulse Responses, então vamos vir aqui no bloco de caixa e trocar essa Dark Twin 2 de 12 por uma caixa do meu pacote. Eu já carreguei ela, muito fácil aqui no Twin C12N, então vamos fazer um AB primeiro, né? Vamos lá, Dark Twin 2 de 12, é o som nativo dele. Agora com o meu pacote. Mesma coisa para o som distorcido. Agora meu pacote. Outra história. Vamos montar um som de Vox. Vamos trocar tudo. Desliga compressor, desliga distorção. Vamos achar um AC30. Caixa Foxy 2 de 12 do AC30 e amplificador Foxy 30N, o canal normal do AC30. O timbre tá assim. Ligar esse brilho. O amplificador respira com esse brilho, né? Diminuir um pouquinho do volume, porque esse amplificador tá bem quente, e aumentar esse ganho aqui, ó. A C30 adora um compressor. Como esse amplificador é bem brilhante, vamos colocar um delay analógico com 350 milissegundos.
Um pouquinho menos de volume. E já temos um som muito bom, mas como sempre a gente tem que comparar a caixa nativa com um IR externo. Todo o brilho que faltava. E é claro que não pode faltar um Marshall aqui, simulação de 800, com a caixa 4 de 12 com greenbacks. O som já tá assim, ó. Marshall é sequinho, não costuma ter reverb. Vamos ligar uma redução de ruído, porque aqui estamos em alto ganho, né? Ótima redução de ruído. Delay analógico e Marshall são que nem queijo goiabada. Vamos regular esse equalizador para ser um boost de volume. Olha que legal. Então temos um boost de volume. E aqui na parte de distorção, vamos colocar o Tube Screamer com a regulagem de boost ganho no zero. Legal! Vamos vir aqui no nosso Patch Settings. Eu quero ligar a distorção, ligar o equalizador e ligar o delay. Pronto. Canal verde do GP5. Apertei, liguei o overdrive para empurrar, o equalizador de boost de volume médio e o delay. Vamos comparar essa caixa com uma caixa do meu pacote. Esse é o som nativo, esse é o meu pacote. Agora no timbre de solo, som nativo, caixa do meu pacote. Guitar Heroes, um rápido adendo aqui no vídeo do GP5. Você deve ter reparado que toda vez que eu troco o Impulse Response nativo por um Impulse Response externo, o nível de qualidade de som do pedal sobe absurdamente. E aí você pode cair na asneira de pensar: é só colocar um Impulse Response externo que a qualidade vai melhorar, certo? Aí você põe um alarme. Errado. Não é assim que funciona. E não funciona assim porque os Impulse Responses não são todos feitos igualmente. É muito possível ter dois Impulse Responses de caixa Mesa Boogie com V30 que soam radicalmente diferente entre eles. E isso acontece porque não basta ter o melhor equipamento. Tem que ter uma pessoa que sabe o que está fazendo, capturando o som daquela caixa. Do contrário, vai ficar com um sonzinho meia boca. E é isso que acontece com a maior parte das dezenas de milhares de Impulse Responses gratuitos que vocês encontram pela internet. Eu aposto que no seu computador tem uma biblioteca gigantesca que você não explorou nem 10% e, adivinha só, não está satisfeito com o som dela. Foi por isso que eu montei o meu pacote de Impulse Responses 2.0. Ele conta com 30, só 30 combinações de caixas e falantes clássicos, cada caixa com 4 microfonações para elevar o seu som do jeito que você ouviu nesse vídeo com o GP5. Além do meu pacote contar com uma resolução absurdamente alta para você realmente ouvir cada detalhe do seu timbre e tudo que você põe na sua guitarra, esse pacote foi montado usando a minha graduação em engenharia de áudio para entregar para você um grupo de Impulse Responses que estão prontos para brilhar em qualquer mixagem. Com os meus IRs acabou esse problema do seu som sumir na mix. Então, ao invés de você perder o seu tempo baixando milhares e milhares de IRs na internet para nunca ficar satisfeito com o seu som, investe aí R$30 por mês, faça um pequeno investimento adquirindo meu pacote de IRs que eu te prometo que a sua pedaleira, o seu pedal ou o seu plugin que carrega o Impulse Responses nunca vão soar tão bem. Para mais informações e também como adquirir o meu pacote de Impulse Responses 2.0, é só você olhar a descrição do vídeo. Bem aqui embaixo tem um Linktree, lá tem um botão que vai te levar para a página do pacote e lá você pode conferir tudo sobre ele. A lista de caixas, depoimentos de alunos satisfeitos e também timbres que vieram desses alunos. Não importa se você é um músico de quarto ou se você toca nos maiores festivais do planeta, o meu pacote de Impulse Responses 2.0 é o último pacote que você vai adquirir na sua vida. E é claro que além de você conseguir um timbre matador, você também me ajuda a manter esse canal. Chega de falação e de volta pro conteúdo. Vamos falar agora do Snap
Snaptone, as capturas NAND, que eu sei que vocês estão se roendo para falar disso. Bem, quando eu venho aqui no bloco de NS, que é o Snaptone, e eu clico em ligar, dá para ver que ele já desabilita amplificador e simulação de caixa. Então, não dá para misturar simulação de amp e IR com o Snaptone, com o NAND. Ou é um ou é outro. E aí aqui eu tenho alguns Snaptones nativos do GP5. Eu gostei muito do Twin Reverb. Do Matchless 30 e do Lone Star. E assim como no bloco de Impulse Response, é só você vir aqui embaixo para você carregar os seus. Ó. Olha a quantidade de bloco vazio que você tem para carregar. No entanto, uma coisa que eu gostei muito é a simulação de piezo. Eu achei isso aqui sensacional. E o legal é o seguinte, eu posso colocar um compressorzinho na frente e posso ligar um reverbzinho que eu vou chamar de reverb de sala. Não vou colocar o de mola, não. Já tem um som super interessante, mas a parada é o seguinte, quando eu desligo o meu bloco de NAND, amplificador e caixa ligam automaticamente. Então, eu consigo meio que macetar aqui o nosso GP5 para eu ter mais funções acontecendo com uma única pisada ao invés de só 3. Então eu venho aqui em Patch Settings, olha que legal. Eu vou desligar a captura NAND, vou desligar o reverb e vou desligar o pré. Quando eu fizer isso, olha o que acontece. Eu desligo os 3, mas eu ligo amplificador e caixa. Então eu posso ter um som de base, por exemplo. Vou dar um gás no volume do violão e aí eu posso trocar entre um som de violão legal pra caramba com reverb e compressão, inclusive, que é uma coisa muito, muito legal. E aí quando eu piso, eu já tô num som de Marshall, que é super legal também. Vou até diminuir um pouquinho o ganho dele. E se eu precisar de menos distorção, eu tenho um botão de volume. Muito legal, né? Você deve ter reparado, ou não, que alguns blocos estão dentro de uma nuvenzinha cinza, um quadradinho cinza, enquanto outros não estão. O que isso quer dizer? Todos os blocos que estão dentro de uma nuvenzinha cinza, eu consigo reordenar na cadeia de sinal, até mesmo para o início ou para o final dela, enquanto que os blocos que não estão nessa nuvenzinha cinza, eles não são reordenáveis. Então, o bloco de distorção, captura NAND, amplificador, caixa e equalização não são reordenáveis. No entanto, os que mais importam, que são o de pré, redução de ruído, modulação, delay e reverb são. Então dá para você brincar muito com essa cadeia de sinal. Na verdade, nem faz sentido trocar a ordem de amplificador, caixa e NAND. Equalizador, talvez, mas ainda assim é discutível. E distorção também não faz sentido porque ele sempre tem que vir antes do amplificador mesmo. Então, salvo o bloco de equalização, que eu gostaria de poder colocar antes ou depois, não tem nada de muito bizarro que você fica engessado de fazer, porque esses 5 blocos não são comutáveis. Mas os 5 blocos que são comutáveis são os mais importantes e dá para fazer muita coisa com eles. Que falar do GP5? Pequenino, mas muito poderoso. Bem, Guitar Heroes, esse foi mais um demo e review aqui do canal, dessa vez do GP5 da Veilton, e eu espero que tenham gostado. Considerações finais. Vamos começar pelo começo. Disclaimer, a Veilton me enviou esse pedal um mês antes do lançamento oficial lá da China. Infelizmente, eu não pude brincar com ele até o dia do lançamento oficial, porque o aplicativo para iOS dele não estava liberado na App Store. Então, ele ficou um mês pegando poeira na minha mesa. No entanto, no dia que esse pedal foi lançado, eu pluguei ele rapidinho, conectei o aplicativo e já fiquei de bobeira com todas as funções, e é por isso que esse vídeo não saiu no dia do lançamento dele, e sim algum tempo depois, porque eu não tinha como brincar com esse pedal até ele ser lançado. Isto posto, eu não estou sendo pago para fazer esse vídeo e a Veilton não tem controle nenhum sobre nada do que eu vou falar aqui. Todas as opiniões que eu falar aqui são sinceras e genuínas. Ai, o que falar desse negocinho aqui? Esse negocinho aqui veio para mudar minha vida, porque eu já decidi, do momento que eu liguei ele pela primeira vez, que eu nunca mais ia carregar peso para dar aula. Eu costumo dar aula em vários lugares diferentes, porque eu tô sempre em movimento. Carregar um Quad Cortex ou carregar um GP200, ou até mesmo uma interface Riff para utilizar com plugin no computador. Às vezes fica pesado o computador rodar o zoom, captura de tela e plugin ao mesmo tempo. Cara, isso aqui já resolveu o problema, porque é só carregar ele com os meus Impulse Responses e colocar uma simulação nativa de amplificador dele com alguns efeitos e o foot switch para trocar entre um som limpo e um som sujo, e
acabou. Eu não preciso de mais nada. Além disso, se eu precisar rodar algum tipo de backing track ou algum tipo de gerador de ritmos, não só tem um gerador de ritmos interno dele, como eu também posso fazer todo o stream via Bluetooth para dentro dele e usar ele numa aula normalmente. Ou seja, praticidade 1000. Tudo que eu preciso é dele e de um cabo USB. Isto posto, vamos falar dos sons que o GP5 é capaz de produzir. O que eu não gostei nele, e veja bem, eu estou falando que eu não gostei, não que eu desgostei, não é algo negativo, é algo neutro, é da qualidade dos efeitos. Os efeitos podiam ser um pouquinho melhores ou talvez não pudessem ser um pouquinho menores, porque ele é muito pequeno, então o processamento dele fica muito limitado. E eu acho que o que a Veilton está entregando para esse preço, que ele hoje novo custa $80, e para esse tamaninho, cara, se eu reclamar de qualquer coisa aqui, eu tô completamente pirado, porque não tem como esperar muito de um pedal desse tamanho. No entanto, ele entrega muito e entrega muito bem. Já tem gente na internet conectando ele via USB com controladores diversos, como o Chocolate da M-Wave, comutando diversas funções dentro dele para não se prender apenas a um foot switch. Então, eu acho que o futuro reserva muitas novidades interessantíssimas para esse produto. Cara, eu não poderia recomendar mais ele. Ele é incrível e eu acho que é um produto que todo guitarrista tem que ter no próprio arsenal. Além disso, a saída dele pode ser mono, estéreo ou de fone de ouvido. Para você usar estéreo, é só você usar um cabo splitter, né? Que é uma ponta estéreo e outras duas pontas mono para você mandar o som dele em estéreo para onde você quiser. Ele tem delays em ping-pong que te permitem fazer isso. E a verdade é que isso aqui não vai sair do meu bag nunca mais. Vou deixar dentro dele regulado uma simulação de amplificador limpo. Se porventura eu tiver que tocar num lugar em que o amplificador não tá isso tudo, é só ligar nele, mandar direto para a mesa e a minha vida está salva. Veilton GP5. Recomendo fortemente. Bem, Guitar Heroes, esse foi mais um demo e review aqui do canal. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em curtir para ajudar na divulgação e fazer ele chegar em quem ele tem que chegar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. E se você já é inscrito, ativa o sininho. Dessa forma, você não fica de fora de nada que eu tenho planejado para o futuro do canal. E vai por mim, você não quer ficar de fora de nada, especialmente se tratando de Veilton, com a linha completa da GP200 e o GP5 nas minhas mãos. Sabe, sei lá o que vem por aí, hein? Também me segue nas redes sociais, em particular no Instagram, @AndyFerreiraMusic. O Linktree tem um botão que te leva direto pro meu Instagram e lá eu compartilho muito do meu dia a dia aqui em Los Angeles e também compartilho com vocês prévios dos vídeos antes deles irem oficialmente ao ar. Então, para de marcar bobeira e me segue lá também para ficar por dentro de tudo que eu tô fazendo. É isso, Guitar Heroes. Mais uma vez eu espero que tenham gostado. Um forte abraço, até a próxima e lembre-se sempre que música, mais do que nunca, é para todos.